convido o pastor Benedito. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, curvando as nossas cabeças. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor inspirou as Sagradas Escrituras e agora rogamos que o mesmo Espírito que a revelou agora ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para compreendê-la a partir da explanação que o pastor Benedito trará a nós. Nós suplicamos ao Senhor que capacite o teu servo. Coloque nos lábios dele as tuas palavras e que a igreja do Senhor possa ser edificada nesta noite e atar estas palavras nos corações e jamais se esquecer delas. Para isso nós suplicamos a ação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas e pedimos a intermediação de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo 18. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Nós vamos ler o capítulo 18, do versículo 18 a 23. E depois nós vamos saltar para o capítulo de número 19. Amém? Versículo 18, do capítulo 18 de Lucas, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo tudo isto, murmuravam dizendo que entrava para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio
a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Diante dessas duas narrações bíblicas, o qual eu acabo de fazer menção à leitura, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus e ministrar debaixo do seguinte tema: para quem você está olhando? Aleluia. O texto, quando nós acabamos de fazer menção à leitura, tanto no capítulo 18 e quanto no capítulo 19, eles foram escritos pelo evangelista Lucas, o qual leva o seu nome, o livro que nós acabamos de ler. E Lucas, diante dessas duas personagens, ele vê algo muitíssimo importante, de forma que ele registra nos seus livros. A primeira história do jovem rico, Mateus, Marcos também registram no seu evangelho. Porém, a história de Zaqueu, dos 4 livros biógrafos na Bíblia Sagrada, somente Lucas vai fazer menção de poder registrar. Zaqueu, ele era um servidor público a serviço do Império Romano e chefe dos publicanos, ou seja, daqueles que serviam a Roma como cobrador de imposto. E a Bíblia nos vai trazer uma observação que Zaqueu era um homem rico. Ele morava na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade portuária, o qual havia, naquela época, a maior alfândega, onde todos os produtos que entravam para a cidade da Palestina, vindo do Oriente, passava por aquele porto, que era o maior porto do Oriente Médio naquela altura. E Jesus, passando por aquela cidade, diante do registro dos 4 evangelhos, mostra que essa era a segunda e a última vez que Jesus estava passando para aquela cidade de Jericó. Pois Jesus estava subindo para Jerusalém para cumprir o propósito da sua vinda à face da terra. Jesus seria traído, seria entregue na mão dos romanos e pelos romanos Jesus seria crucificado. O jovem rico, o escritor Lucas, ele vai ser muito preciso e objetivo ao escrever a respeito de Lucas. E ele diz que Lucas, ou seja, o jovem rico era alguém que possuía muitos bens. Ele tinha muitas riquezas. Então nós podemos observar aqui que Lucas está trazendo uma narração, e da narração dos 2 homens, Lucas observa, ou traz uma observação para nós, que tanto Zaqueu quanto esse jovem, ambos eram pessoas que possuíam muitos bens, eram pessoas ricas. Esses 2 jovens tiveram a oportunidade de poder estar perto de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de apalpar o corpo de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de se encostar e sentir o cheiro de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a voz suave de Cristo. Eles tiveram a oportunidade de ter um diálogo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é como nós dizemos. Muitas das vezes, falando de alguma experiência que nós tivemos com Deus, nós temos o costume de dizer assim: eu olhei para Jesus. Isso foi totalmente diferente do que da experiência que esses 2 homens tiveram. Pois nós, quando dizemos que olhamos para Jesus, não é que Jesus tenha nos aparecido literalmente de uma forma teofânica e nós tivemos o privilégio de encarar Jesus com nossos próprios olhos. Mas quando nós conversamos com alguém ou ministramos uma palavra e dissemos que nós olhamos para Jesus, nós estamos simplesmente dizendo que nós elevamos as nossas emoções. Nós voltamos toda a nossa atenção para a presença de Deus, no intuito de podermos estarmos totalmente mergulhados mediante a sua presença. Mas quanto a esses 2 homens, eles tiveram sim o privilégio
de poder literalmente estar com Jesus. Dentre esses dois encontros, o primeiro encontro de Jesus foi com o jovem rico, como nós vimos no capítulo de número 14. Haja vista que o texto, o qual acabo de fazer menção à leitura, a tradução que eu fiz à leitura, ela diz que este jovem era um príncipe. E se este jovem era um príncipe, nos dá a entender que ele era filho de uma dinastia. Esse jovem, ele foi ao encontro de Jesus. Ele reconheceu, meu querido irmão, que Jesus de fato era o Messias. Haja vista que Jesus, ele veio para o cumprimento das profecias falada pelos profetas no Antigo Testamento, como sendo o Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado no mundo. Porém, muitos dos judeus não acreditaram e nem receberam a Jesus como Messias. Mas ao lermos a Bíblia em detalhes, nós entendemos que esse jovem era um cara inteligente. E não só, ele era um estudioso da Torá. Então ele era, como era chamado na língua hebraica, ele era um bar mitzvah. A palavra bar mitzvah significa o filho do mandamento. Esse título era dado a todos aqueles que sentavam aos pés de Gamaliel, ou todos os outros professores em Jerusalém, que ensinavam as crianças a partir dos 12 anos, toda a Torá que Deus passara ao povo de Israel através da mão de Moisés. Então esse homem, ele estudou as profecias. Ele entendeu que Jesus, na realidade, era o Redentor de Israel. E ele percebeu que todas as profecias a respeito do Messias se encaixavam, sim, na pessoa de Jesus. E é bem provável que ele conhecia as mensagens de Jesus, pois Jesus tivera pregado. Em Mateus, nos seus primeiros capítulos, Jesus dizia que o machado está posto sobre a raiz. E Jesus pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Benedito, por que você diz que esse jovem era um fariseu, estudioso da palavra e que muito bem entendia as profecias? Nós vamos mais à frente ao decorrer da narração bíblica e você vai entender. Então, tendo todo esse entendimento, esse jovem, ele sentiu no seu íntimo que havia nele uma necessidade. E a necessidade que havia no seu interior era a necessidade de salvação. Então esse jovem recorre até a Jesus. Haja vista que no capítulo de número 17 do livro de Lucas, no versículo de número 11, diz que Jesus estava subindo para Jerusalém e estava passando nos meados de Samaria e nos meados da cidade de Jerusalém. Entenda uma coisa, meu querido irmão. Jesus peregrinando, então esse jovem, ouvindo que Jesus estava passando e subindo para a cidade de Jerusalém, esse homem vai ao encontro de Jesus. E quando ele se achega ao encontro de Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta foi bem colocada. E mediante essa pergunta, nós conseguimos entender assim, que este homem, ele não foi como outros judeus, que simplesmente olharam para Jesus, viram as mensagens que Jesus trazia e ministrava e simplesmente ignoraram. Não, este homem, para além de conhecer a mensagem que Jesus trazia, é bem possível que ele já ouvia falado muito de Jesus e talvez já ouviu a respeito de muitos feitos que Jesus tivera feito. Então ele entendeu, esse Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então ele se achega perante Jesus e ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, Jesus muito bem sabia que aquele jovem era um fariseu, estudioso das leis mosaicas, estudioso da Torá. E Jesus sabia muito bem que como observador ele guardava a palavra.
Mas a preocupação de Jesus, naquele exato momento, em ver aquele jovem lhe interpelando e trazendo essa questão, Jesus, ele vai agir de forma a querer trazer o entendimento para aquele jovem, para que ele pudesse abrir não somente o coração, mas a sua mente, para quem ele estava olhando. Jesus queria abrir o coração daquele jovem, para que aquele jovem pudesse entender aonde realmente estava o seu coração. Contemporaneizando isso, trazendo isso para o nosso dia de hoje, Jesus estava querendo revelar por que ele ainda observava a lei, por que ele ainda lia a Bíblia Sagrada, por que ele ia para a igreja. Jesus estava querendo fazer entender o significado de ser um cristão, eu estou dizendo, contemporaneizando isso. E se Deus era para ele simplesmente uma segurança, ou então havia realmente uma necessidade de se ter um encontro com Jesus e realmente adquirir a sua salvação. Se ele estava buscando o Deus da bênção, ou então vivendo, ou seja, procurando viver simplesmente as bênçãos de Deus. Mas olhando para aquele jovem, eu posso entender que ele tinha a plena noção que ele já tinha o Deus da bênção. E isso lhe bastava. A Bíblia observa que aquele jovem era um jovem rico. Porém, ele só queria uma simples coisa. Ele chegou até a Jesus e disse: Senhor, o que posso fazer para ser salvo? É algo de nós pararmos e podemos observar. Ele não chega para Jesus perguntando qualquer uma outra coisa. Ele diz para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para que realmente eu possa ser salvo? Em outras palavras, este jovem estava perguntando para Jesus: Senhor, eu tenho tudo. Eu sou um cara rico. E haja vista que para os judeus, famílias ricas eram famílias que realmente eram muitíssimo abençoadas por Deus. Então esse jovem tinha noção de que ele tinha o Deus da bênção. Então ele queria simplesmente, uma vez que ele sabia que Jesus Cristo era o Messias, e que estava trazendo uma mensagem de arrependimento, para que a raça humana fosse remida e fosse salva, pois Jesus Cristo dizia que aquele que crê no Evangelho tem a vida eterna. Então ele se achega a Jesus: Senhor, me diga o que eu posso fazer para verdadeiramente ser salvo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ler com mais atenção esse versículo de número 18, você vai simplesmente entender que este jovem, sabendo que tinha tudo e que era um cara rico e que não lhe faltava mais absolutamente nada naquele exato momento, a não ser a salvação, ele estava buscando da parte de Jesus métodos, formas pelo qual ele poderia ser salvo. Pois ele não chega para Jesus fazendo pergunta de um outro gênero. Ele coloca a pessoa dele na frente. Ele retira a pessoa de Jesus. E ele diz: Senhor, diga o que eu posso fazer para ser salvo. Ele queria que Jesus lhe mostrasse uma fórmula. Ele queria que Jesus mostrasse para ele métodos pelo qual ele poderia ser salvo. Então Jesus, olhando para aquele jovem, Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Jesus estava querendo abrir a mente daquele homem e levá-lo para um patamar muito mais alto. Pois a salvação não significa métodos. Não existem fórmulas para a aquisição da salvação. A salvação, ela é um estilo de vida. E aquele jovem olhando para Jesus, Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos?
Você sabe os mandamentos? Jesus estava querendo trazer ao coração daquele jovem que ele precisava viver os princípios e a cultura do reino. Porque muitas das vezes nós pensamos que a simplicidade de eu vir para a igreja, aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador e ser batizado é o suficiente. Isso me basta. Aí eu posso viver a vida cristã do jeito como eu quero. Outras pessoas pensam que por fim do mundo com tantas situações problemáticas e chegando na igreja, o Senhor o abençoar e livrar de todas aquelas lutas, livrando de todas aquelas adversidades e de todas as outras situações problemáticas. E ele vendo que a vida agora está indo de bom para o melhor, agora ele pode viver e pode fazer o que ele quer. Não, mas Jesus estava trazendo uma palavra no intuito de querer mostrar para aquele jovem que a salvação, ela é um estilo de vida que é regida debaixo dos princípios e da cultura do reino de Deus. É um princípio que nos leva a viver uma vida de renúncia. E Jesus queria mostrar isso para aquele jovem. Paulo, ele nos observa em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Paulo nos observa que o próprio Cristo, ele mesmo, ele renunciou à sua glória para vir ao mundo no intuito de poder se fazer como homens. O Deus de glória assumiu a forma de homem. O Criador assumiu a forma da criatura. O imortal assumiu a forma do ser mortal. O Deus incorruptível humilhou-se e veio ao mundo para se tornar como o homem corruptível. Então, simplesmente, Jesus olhou para aquele jovem e disse: você precisa baixar a guarda. Não existe fórmulas para a salvação. A salvação, ela é um estilo de vida. Você conhece os mandamentos? E o jovem perguntou: quais, Senhor? E Jesus disse para ele: não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e honrarás o seu pai e a sua mãe. Aquele jovem olhou para Jesus e disse: Senhor, eu tenho observado isso desde quando eu era um menino. O que ele estava querendo dizer para Jesus é que: Senhor, eu tenho tudo. Eu sou observador das leis. Em outras palavras, se fosse contemporaneizado, se fosse uma conversa com alguém dos nossos dias de hoje, nós responderíamos para Jesus: Senhor, nós oramos todos os dias, nós meditamos todos os dias, nós jejuamos pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Senhor, nós temos andado nos teus caminhos. Jesus olhou para aquele jovem e disse para ele: se você tem feito essas coisas, você tem feito muito bem. Marco diz que quando Jesus olhou para aquele jovem, quando ele disse que eu guardo tudo isso desde quando eu era pequeno, desde a minha infância, Marco escreve dizendo: e Jesus o amou. Jesus disse: muito bem, falta-te uma só coisa. Senhor, o que está faltando? Aquele jovem queria descobrir as fórmulas para a salvação. Ele queria descobrir o segredo para ser salvo. Jesus disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E quando você fazer isso, você terá tesouros eternos.
Jesus estava querendo despertar aquele jovem para se ter a vida eterna. Você precisa ter um coração eterno. Porque quando nós pensamos que Deus observa simplesmente aquilo que existe por fora, Deus falou para Samuel: eu não olho o homem pela sua estrutura, eu olho o que há dentro do seu coração. E Jesus sabia que aquele jovem caminhava e seguia a vida muito bem. E era muito abençoado, era muito próspero, angariava muitas riquezas. Mas Jesus sabia que em tudo que ele tinha, é lá onde o coração dele estava apegado. Jesus queria fazer entender aquele jovem para onde ou para quem ele estava olhando. Ele estava olhando o Deus das bênçãos ou estava olhando simplesmente para as bênçãos de Deus? Às vezes nós não temos tempo de parar e nos perguntar qual tem sido o motivo da nossa adoração. Qual tem sido a razão de termos a primazia de estarmos todos domingo aqui na igreja a adorar ao Senhor? Às vezes nós não paramos para questionar a nós mesmos. Porque apesar disso, às vezes nós vivemos um cristianismo, mas de uma forma religiosa. E Jesus queria abrir a mente desse jovem para perguntar, ou seja, para lhe fazer entender se a vida que ele estava vivendo não era simplesmente uma religiosidade, ou se de fato ele estava fazendo tudo quanto ele fazia, porque de fato ele amava a Deus. Porque Deus o abençoara. Ele tinha tudo, não faltava absolutamente nada. A Bíblia diz que ele possuía muitos bens. Então Jesus diz: vende todos os seus bens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e faz o quê? Segue-me. Para seguir a Cristo Jesus, meu irmão, em espírito e em verdade, nós precisamos ter um coração eterno. Davi disse: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim um caminho mau. Nós precisamos de um coração que pensa nas coisas do alto. Nós precisamos de um coração que tem um olhar voltado para as coisas eternas. Eu tenho contemplado a minha geração. E eu tenho me deparado com uma geração que vive uma vida cristã de religiosidade. Porque para muitos cristãos hoje, a eternidade não faz o menor sentido. Existe cristão que tem medo de que naquele dia a morte lhes sobrevenha. Porque eles não sabem aonde passarão a eternidade. Eles não têm certeza que estarão na eternidade com Deus. Jesus disse: pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2. Paulo escreve dizendo o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós não temos como cristão, muitas das vezes, um coração eterno, porque o nosso coração está muito voltado para as coisas dessa terra e nos esquecemos da eternidade. Vivemos a cada dia como se
não havéssemos de um dia morrer e prestar contas diante de Deus. Gálatas capítulo de número 5, versículo 17. Paulo escreve às igrejas em Gálatas e ele diz: andam em espírito e não satisfazem a concupiscência, em outras palavras, as vontades da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles opõem-se uns aos outros para que vocês não façam o que sejam do vosso querer. Se nós, na realidade, como cristão, queremos a eternidade, a gente precisa ter um coração eterno. Vivemos a cultura do reino e andamos em espírito. Viver uma vida de santidade dia após dia. João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15. Ele diz: como cristão, vocês não devem amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, ele diz assim: isso não vem de Deus, vem do mundo, e o mundo passará junto com a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, João diz, esse permanece para sempre. Pensai nas coisas que são do alto. Nos acostumamos tanto com as coisas desse mundo, tanto, nosso coração fica tão apegado com as coisas dessa terra que nós nos esquecemos de Deus. Não temos uma vida diária com o Senhor. Vivemos um cristianismo religioso, onde só temos comunhão com Deus quando nós viemos domingo para a igreja. Deixamos 6 dias da semana para fazer tudo o que apetece em nosso coração, tudo que vem ao nosso desejo, e deixamos um dia só para pegar a nossa Bíblia, sacudir o pó e dizer: agora eu vou para a igreja para cultuar ao Senhor. Jesus queria saber o coração desse jovem, ou seja, queria revelar, Jesus sabia, Jesus queria revelar para o jovem aonde estava pegado o seu coração. Quando você tiver um coração voltado para a eternidade, as coisas desta vida não farão maior sentido. Tendo ela ou não, Cristo Jesus sempre vai ser a sua prioridade. Mas o jovem rico, ele tinha o seu coração apegado nos bens de Deus e não no Deus das bênçãos. Então, o versículo de número 23 vai dizer que mesmo ele ouvindo a orientação de Jesus, ele se entristeceu. Não foi ele que correu atrás de Jesus? Não foi ele que perguntou para Jesus: o que posso fazer para ser salvo? Jesus disse: só te resta uma coisa. Você guarda os mandamentos, você observa a lei, você respeita a mãe e o pai, você ama o seu próximo, você faz tudo. Está tudo certo, mas só te falta uma coisa. E essa coisa é um princípio do reino, viver uma vida de renúncia. Tira o seu coração daquilo que você está muito apegado. Vende os bens que você tem, reparte aos pobres. Jesus não disse dá para mim, Jesus disse reparte e dá aos pobres. E o que é que Salomão escreve? Salomão escreve que o homem que ajuda a um pobre, esse empresta a quem? A Deus. Jesus não disse me passa as suas riquezas, não. Vende os seus bens, reparte aos pobres. E eu gostaria que esse jovem observasse o que Jesus falou para ele. Ou ele não atentou à última palavra de Jesus, ou ele foi muito negligente, como muitas vezes nós temos sido. Jesus disse que você fazendo isso, você terá tesouros no céu. Que coisa maravilhosa. Faça tudo isso. Pega os seus bens, dá aos pobres. E assim,
você estará depositando tesouros na eternidade. Mas a Bíblia fala que o maior motivo do coração daquele jovem foi saber que para adquirir a salvação, o que lhe faltava era uma simples coisa: renunciar aos seus bens. E ele se entristeceu. Sabe o que Mateus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 21? Pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Sabe onde é que estava o tesouro daquele jovem? Nos bens que ele possuía. Eu vou dizer para você, infelizmente, nós temos muitos cristãos ao redor do mundo que os seus corações não estão apegados nas coisas eternas, mas nas coisas dessa terra. E Jesus está dizendo que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Uma vez eu trabalhei com um empresário cristão. Eu era gerente de um supermercado dele aqui em Aparecida. E uma vez eu ouvi ele dizendo que ele se importava muito mais com a empresa que ele tinha do que com a sua família e principalmente com a sua própria esposa. Infelizmente, existem pessoas que estão com um coração muito mais apegado nos bens materiais que eles possuem. E se esquecem que, como a Bíblia diz, tudo isso vai passar. Jesus disse: dá isso para os pobres, esquece isso e garante para você um tesouro na eternidade. Quando o jovem entristeceu-se, virou as costas e foi embora, Jesus disse: quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Jesus falava isso ao jovem porque anteriormente Jesus pregara que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus estava querendo despertar ao jovem algo muito mais importante que as riquezas eternas, ou seja, que as riquezas terrenas, as riquezas celestiais. Em Lucas capítulo 12 ainda, do versículo 16 em diante, há uma parábola e diz assim: então lhes propôs esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outro maior. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegra-se. Versículo 20, Jesus diz: contudo Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua alma será exigida. Em outras traduções diz: será cobrada. Então, quem ficará com o que você preparou? Em outras traduções diz: e o que tens guardado, para quem será? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, porém não é rico para com Deus. Meus amados, tenhamos um coração voltado para a eternidade. Viva a vida nessa terra com um olhar para a eternidade, sabendo que tudo que existe nesse mundo
assim como pela palavra de Deus elas foram criadas. Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz, pelas mesmas palavras elas se entesouram para o fogo. Muita gente tem corrido atrás de possuir o melhor desta vida e pensa que de fato é rico. Você pode estar sendo rico aos seus próprios olhos e aos olhos dos homens, mas você pode ser pobre aos olhos de Deus. Jesus falou à igreja de Sardis, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Eu sei as tuas obras e que tens nome, que vives, porém estás morto. Entenda uma coisa. Essa carta é enviada a um anjo da igreja, a um pastor. Jesus estava dizendo para o pastor na igreja de Sardis: conheço as suas obras. E eu sei que você tem nome, ou seja, eu sei que por todos você é bem falado. Eu sei que você é famoso. Porém, dentro de tudo isso, eu, Senhor, te digo: você está morto. Muitas das vezes por estarmos com uma vida muito bem sucedida. E quando eu falo sucedida, eu refiro simplesmente à área financeira, mas a todas as áreas da nossa vida. Às vezes nos contentamos muito com isso. E começamos a viver, muitas das vezes, uma vida fora do centro da vontade de Deus. E Jesus está dizendo: eu sei que você vive e que tens nome. Ou seja, as pessoas falam muito bem de vocês, mas você está morto. Hoje, infelizmente, nós temos uma geração de pais e filhos que pensam em tudo, menos na eternidade. Se você tiver o privilégio de procurar pelo menos uns 5 pais de família e sentar com eles e perguntar o que você sonha para os seus filhos, muitos desejam que o filho gasta-se e deixe-se gastar para ser um enfermeiro, um doutor de sucesso, um advogado de sucesso. A maioria dos pais da minha época hoje querem que os filhos sejam um jogador de futebol de sucesso, porque está dando muito dinheiro. Outros pais incentivam filhos a serem criadores de conteúdo digitais, porque também está dando muito dinheiro. Mas poucos têm a ousadia de ser como Davi. Davi chegou para Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28. Se os irmãos puderem abrir aí para mim. Crônicas, se eu não tiver em erro, vai estar primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. No seu versículo 9, olha o que Davi fala para Salomão. Irmãos, uma vez eu estava meditando a Bíblia e esse texto me parou. Davi disse para Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha a todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Porém, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha quão forte essa palavra, irmão. Davi poderia incentivar Salomão a fazer qualquer coisa, afinal de contas, havia uma promessa da parte de Deus para Davi, que o seu reino nunca teria fim. Davi não estava preocupado simplesmente, presbítero Atlas, que Salomão reinasse e desfrutasse das maiores riquezas que Deus poderia dar, porque Deus já tivera falado para Davi tudo que Salomão seria.
Mas Davi estava dizendo para Salomão: meu filho, o segredo está nisso. Conheça o Deus de teu pai e busca-o com um coração íntegro. Davi estava entregando para Salomão a chave para que Salomão tivesse sucesso no seu reinado. Não é as muitas mulheres que ele teria. Não é as muitas riquezas, o acúmulo de muita prata, de muito ouro, os melhores cavalos, o maior nome, o maior reino. Não era isso que Davi estava preocupado. Davi sabia que Deus daria isso para Salomão, porque Deus falara para Davi. Mas Davi estava dizendo para Salomão: meu filho, se você tiver tudo quanto você tiver, mas abandonar o Deus do teu pai, ele vai te abandonar também. E a horrenda coisa na vida de um homem é viver criando projeto e fazendo coisas que tudo está dando certo, mas Deus não está centralizado naquilo que ele está fazendo. Então eu quero dizer para os pais: tenham um coração eterno e plantam a eternidade para a geração que está por vir. Planta a eternidade no coração dos seus filhos. Viver a eternidade, ou seja, viver a salvação, é um estilo de vida. Zaqueu estava na mesma posição social que o jovem rico. E ele era muito conhecido por causa da sua profissão. E também era um homem muito rico, quanto era talvez aquele jovem rico. Só que Zaqueu, ao contrário do jovem rico, Zaqueu era difamado pelo seu próprio povo do fato de ele servir a Roma, porque quando um judeu servia a Roma, era tido como um traidor. É por isso que o título na passagem ao ler vem escrito assim: Zaqueu o publicano. E os publicanos eram considerados pelos judeus como pecadores. Eram pessoas que negavam a sua fé como fariseu, negavam a sua família como israelita para se submeter às ordens e às leis de Roma. Zaqueu desejou trabalhar como cobrador de imposto. Sim, no âmbito de poder angariar muita riqueza, porque esse tipo de trabalho dava muita riqueza para as pessoas que exerciam. Era tido como um homem pecador. Isso quer dizer que ele não era bem-vindo na casa de nenhum judeu ou de nenhum outro fariseu. Sua vida girava simplesmente em torno da sua profissão. E esse mesmo, Zaqueu, ele procurava ver Jesus. Versículo de número 3 do capítulo 19 diz: e Zaqueu procurava ver Jesus. Isso nos dá a entender que ele queria olhar para Jesus. Ele queria tocá-lo, ele queria palpá-lo. Ele queria que, se possível for, tivesse um tempo para dialogar. Ele não queria simplesmente se aproximar. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria sondar o coração do homem. Por quê? Talvez ele já estava muito fadado com tantas críticas e tantas pessoas que apontavam o dedo para simplesmente chamar ele de pecador. Ele queria saber mais a respeito da pessoa desse Jesus que era totalmente diferente. Talvez ele ouviu falar de muitos pecadores que tiveram encontro com Jesus e saíram da sua presença com uma vida totalmente transformada e com uma vida curada. Talvez Zaqueu ouviu falar a respeito de Maria Madalena, que era uma prostituta na cidade, e foi até a Jesus, e Jesus expeliu 7 demônios nela, e ela passou a ser seguidora de Jesus, discípula de Jesus. Talvez Zaqueu ouviu falar a respeito do paralítico,
que se achegando até Jesus, Jesus falou para ele, os seus pecados estão perdoados. Talvez ele ouviu falar a respeito do pai do jovem lunático, que disse, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus falou para ele, se creres, verás a glória de Deus. Ou talvez Zaqueu ouviu falar a respeito da mulher samaritana, que uma vez tendo a oportunidade de ter uma conversa com Jesus, Jesus transformou totalmente a vida daquela mulher. Então Zaqueu se aproximou. Ele não queria simplesmente olhar. O texto diz, ele queria ver quem de fato era Jesus. Oh, Jesus. Uma coisa é eu ficar olhando. Outra coisa é que o texto vem dizer aqui. E eu gosto de ler a palavra, a Bíblia Sagrada, e entender os pequenos detalhes que a Bíblia me traz. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele de fato queria saber e entender quem de fato aquele homem era. Então ele sobe em uma árvore para ver a Jesus. E haja vista que Zaqueu, como publicano, a Bíblia fala que ele era um homem rico e que tinha muitos homens ao seu serviço. Mas mesmo assim ele despiu-se da sua reputação. Mas ele foi para aquela árvore porque ele queria ter a oportunidade de ver a Jesus. E era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. E para sua surpresa, Jesus olhou para o alto e viu ele naquela árvore. E disse, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. E tendo Zaqueu entrado em sua casa, a Bíblia diz que ele recebeu a Jesus dentro da sua casa com grande alegria. Diferente daquele jovem que foi para Jesus para tentar procurar fórmulas e métodos de como ser salvo, Zaqueu queria saber quem Jesus era. Quando eu li esse texto, eu pude entender que parece que Jesus encontrou o homem da parábola que ele tivera dito em Lucas capítulo 18, antes dessas duas cenas, no versículo 9 ao versículo 14. E diz assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam, vou repetir, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha o que o escritor está dizendo. Jesus vai dizer essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, como o jovem rico, que confiava em si nos bens que ele tinha, de forma que não aceitou a mensagem de Cristo, a renunciar aos seus bens. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, que era a posição do jovem rico, e outro que era o quê? Publicano, que era a questão de Zaqueu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero. Olha o que ele diz. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Jesus estava falando dessa parábola antes que ele se encontrasse com o jovem rico e com o publicano. Jesus já previu o que estava para acontecer, ou seja, tudo queria acontecer. Ou seja, aos olhos de Deus, nada está em oculto. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado,
E qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Olha bem, meu querido irmão. Zaqueu, diferente do jovem rico, tão logo que ele recebeu Jesus na sua casa, presbítero, automaticamente, meu querido irmão, automaticamente, os frutos do arrependimento começaram a ser evidenciados na sua vida. Versículo 8 do capítulo 19. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Alguns pregadores acusam, dizem, apontam para Zaqueu que ele era um roubador como cobrador de imposto. Só que na sua palavra ele vai dizer: se eu tenho defraudado alguém. É uma palavra de suposição. Ele não afirma que ele tem defraudado. Ele diz: se acontecer dos pobres que eu tiver a dar os meus bens, alguém aparecer e diz: você roubou de mim, eu dou 4 vezes mais. Enquanto o jovem rico estava sendo trabalhado por Jesus, para que fosse evidente nele a cultura do reino, ou seja, vivendo a vida de salvação com os olhos eternos, Zaqueu, ao ter o encontro com Cristo, automaticamente esses frutos começaram a ser evidenciados em sua vida. Zaqueu não teve receio de forma alguma de renunciar a metade dos bens que ele tinha. Sabe por quê? Porque o coração de Zaqueu não era como o coração do jovem rico. Ele não estava apegado nos bens que ele possuía. Ele achou a Cristo e ele encontrou em Cristo tudo o que realmente ele precisava. O que é que ele precisava? Quem era Zaqueu? Um publicano, cobrador de imposto. Qual era a fama de Zaqueu? Pecador. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas que estavam fora disseram assim: ele entra para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era conhecido, aonde Zaqueu andava, na sua cidade, as pessoas apontavam para Zaqueu e diziam: eis aí o homem pecador. Mas Zaqueu encontra em Jesus um homem que poderia remir a sua história. Eu não sei como você tem andado na sua trajetória com Cristo. Durante 10, 15, 20 anos de cristão, talvez desde a sua infância, desde o berço. Eu não sei como tem sido a sua trajetória com Cristo. Mas talvez você precise remir algumas coisas na sua vida. Mas talvez você precise consertar algumas coisas na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite. Olha para Jesus como Zaqueu olhou para Jesus. Zaqueu olhou para Jesus e entendeu que nele estava a vida eterna. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus entrando na casa de Zaqueu e vendo a atitude de Zaqueu, olha o que Jesus diz. Versículo 9. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O olhar de Zaqueu para Jesus não somente remiu a sua história, mas como remiu a história da sua família. E eu gostaria de trazer uma observação para nós aqui essa noite, antes que eu traga as aplicações e eu termine a mensagem. Através de um homem só, através de um pai de família, toda a família de Zaqueu foi remida. Toda a família de Zaqueu foi salva. Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido.
Quando nós lemos o livro de Josué, capítulo 7, nós encontramos um pai de família cujo nome se chama Acã. Quando Josué destrói a cidade de Jericó, a Bíblia vai dizer que eles estão caminhando em Canaã para ir destruir a cidade de Ai. O povo de Israel é derrotado porque Acã guardou os utensílios que eram consagrados da cidade de Jericó. Sabe o que aconteceu? Através de um pai de família que cometeu o erro, a Bíblia diz que Deus mandou que Josué separasse toda a família de Acã e toda a sua família foi apedrejada. Ou seja, por causa de uma má atitude de um pai, toda a sua família foi totalmente destruída. Em Números capítulo 16, nós encontramos a história de Corá, Datã e Abirão. 3 cabeças, 3 pais de família, se levantaram contra o ministério de Moisés, Arão e Miriam. O que aconteceu? Deus abriu a terra e engoliu não somente eles 3, mas a Bíblia diz que toda a sua família e tudo o que eles possuíam. Entenda uma coisa, uma atitude de um pai de família, de um cabeça de família, fez com que a maldição dele se estendesse para toda a sua família e toda a sua família fosse destruída. Porém, nós encontramos aqui em Zaqueu, o pai de uma família que tomou uma atitude de se achegar a Jesus. E nessa sua atitude de se achegar a Jesus, toda a sua casa foi salva. O que eu quero dizer para você? Pais e mãe, as vossas atitudes hoje podem definir o futuro da sua geração. Olhe para Jesus. Viva na terra uma vida cristã com um coração voltado para a eternidade. Coloca a eternidade no coração dos seus filhos. A sua casa vai ser muito abençoada. Primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos. Tire os olhos de tudo nessa terra e olhe somente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Segundo, tesouros eternos existem e eles serão o galardão daqueles que amarem a Jesus até o fim da sua vida. Sejamos como o apóstolo Paulo que diz: combati o bom combate, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E Paulo diz o seguinte: não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vida. Siga essa vida caminhando com Cristo. O diabo vai fazer de tudo para te afastar, para tirar o seu coração do olhar eterno. Viva com o coração, com o olho voltado para a eternidade. Terceiro, não anda ansioso com as coisas desta vida. Talvez você pergunta: pastor, mas o senhor está querendo me dizer que eu devo ficar em um quarto trancado e simplesmente orar a Deus, jejuar, meditar a palavra de Deus? Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Eu estou dizendo, não deixa que os afazeres e as preocupações diárias te afastem de ter um relacionamento diário com teu Salvador. Vive 24 horas com o seu e para o seu Salvador. Aleluia. E para terminar, Deus falou através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Essa palavra me chama tanta atenção, porque Deus, Ele não coloca a pessoa dele em primeiro lugar. Ele faz questão de colocar a nossa pessoa. Ele diz o fim que você espera. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você precisa, o que você anseia. Deus é tão pai que sabe que se você lhe pedir um peixe, Ele não vai dar para você uma cobra. Se você pedir um pão,
Ele não vai dar para você uma pedra. Deus é um Pai que tem um cuidado maravilhoso, específico para com a sua igreja, para com o seu povo, para com todos nós. Então viva nessa terra, viva essa vida com um olhar voltado para a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar ao Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, querido Rei da Glória, pela palavra ao qual o Senhor aplicou meu coração para que fosse ministrado essa noite. Eu te peço, querido Rei da Glória, que o Senhor possa incutir essa palavra de uma forma muitíssimo poderosa aos nossos corações. De forma que possamos te buscar e viver para o Senhor com toda a força do nosso coração e com toda a força da nossa alma. Nos ensina, Senhor, a te amarmos com tudo que somos e com tudo que temos. A priorizarmos o Senhor em toda a nossa maneira de viver. Pois a tua palavra nos diz que o homem que teme ao Senhor, a este o Senhor ensinará o caminho em que deve andar. Ensina-nos, ó Senhor. Tu conheces nossas fraquezas, nossas debilidades, mas somos seus filhos e precisamos ser cuidados com maior carinho e com maior amor pelo Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que falhamos e cometemos situações pecaminosas contra o Senhor. Mas nos ajuda, Deus. Nos ajuda a te buscarmos com toda a inteireza do nosso coração. E que o nosso coração, o nosso olhar, esteja verdadeiramente voltado para o Senhor, como foi de Zaqueu. E assim, ó Deus, as suas bênçãos não sejam somente para a nossa vida, não seja somente para a nossa geração, mas também para a segunda, terceira até a quarta geração. Assim eu oro e te louvo e te agradeço, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Em nome do conselho da igreja, queremos agradecer a Deus e louvar pela vida do irmão Benedito. Que Deus possa continuar usando o irmão na ministração da palavra dele aos corações de toda a igreja. Esse mesmo sentimento de termos o nosso coração voltado para a eternidade. Convido os irmãos a abrirmos para concluirmos o nosso culto. Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Convido os amados irmãos a se colocarem de pé e a uma só voz leiamos os versos de 24 a 26. Números, capítulo 6, versos 24 a 26. Leiamos juntos, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A palavra que nós recebemos esta noite da parte do Senhor e calcar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei